Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Matheus Leite, eu sou coordenador de iniciativas de impacto no Instituto Eccles e hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre organograma e divisão de funções. Sabe aquele ditado que o cachorro que tem dois donos morre de fome? Pois é, a mesma lógica pode ser seguida para as atividades da nossa organização. Se não tivermos responsáveis ou mais de uma pessoa responsável por uma determinada tarefa, corremos o risco dela não ser executada da melhor forma. O organograma é a estrutura interna de uma organização. Nessa estrutura, nós temos a divisão principal em áreas e o responsável por cada uma delas. O intuito é, de uma forma visual e rápida, identificar como determinada organização se divide e quem é o responsável por cada parte dessa estrutura. Como um exemplo de um organograma de estrutura hierárquica, uma de várias opções possíveis, temos a seguinte: presidência, administrativo e financeiro, ou ADMFIN, projetos, desenvolvimento institucional e comunicação. Agora, detalhando um pouco mais as responsabilidades de cada área desse exemplo que eu acabei de dar, temos o seguinte: a presidência, ela desempenha uma função executiva, ou seja, ela busca parcerias com governos, empresas e ONGs, cuida desse relacionamento, claro, elabora e revisa o planejamento estratégico, coordena os diretores das áreas e está sempre em contato com a imprensa. Abaixo da presidência, nós temos as áreas ou diretorias. Começando pela área financeira, ela fica responsável pela contabilidade, pelo controle dos demonstrativos financeiros, imposto de renda, pagamentos, aplicações bancárias, enfim, é a pessoa responsável pelo controle da saúde financeira de uma organização. Temos também a área administrativa, que fica responsável por uma parte mais burocrática, como elaboração e registro de atas, inscrição em conselhos, manutenção da sede, atualização de termos e certificados e por aí vai. A área de administração pode estar junta do financeiro, formando uma única área, que a gente chama de administrativo financeiro ou ADMFIN. Na área de projetos, a gente tem uma conexão direta com as atividades realizadas. São dois grandes focos: garantir a execução com qualidade e estruturar os projetos da melhor forma. Então, nessa área, além de termos a equipe de execução dos projetos, o controle dos materiais e a infraestrutura necessários para a execução, a gente precisa estruturar a metodologia do projeto também, definir indicadores e metas, posteriormente acompanhar, claro, esses indicadores, mensurar os resultados alcançados, pensar em inovações possíveis, mobilizar a comunidade e por aí vai. Essa área é responsável por garantir que os projetos estão sendo bem executados e que estão alcançando seus objetivos. Na diretoria de desenvolvimento institucional, temos a captação de recursos, com a busca de editais e oportunidades de recebimento de verba, desenvolvimento de campanhas para pessoas físicas ou jurídicas, elaboração do plano de sustentabilidade e contato com os financiadores da organização. Por fim, temos a área de comunicação, que é muito importante no mundo cada vez mais digital que a gente vive. Então essa área fica responsável pela alimentação e atualização dos conteúdos das mídias sociais e do site, contato com os colaboradores, divulgação dos projetos e campanhas feitas por outras áreas. A facilidade em encontrar a sua organização ou informações sobre os projetos que você faz pode facilitar uma parceria ou um financiamento. E a área de comunicação pode estar dentro das responsabilidades do desenvolvimento institucional, como se fosse uma área só, assim como o ADMFIN que eu falei antes. Fica a critério da organização escolher a melhor estrutura. Se a sua organização é pequena, você pode pensar: mas eu não tenho tanta gente suficiente assim, Matheus. Se a sua equipe é você e outra pessoa, não tem problema. Vocês podem ficar responsáveis por mais de uma caixinha desses cargos que eu acabei de falar. O importante é ter a divisão de responsabilidades bem definida e, com o tempo, aumentando a equipe, uma divisão melhor de tarefas pode ser feita para não sobrecarregar ninguém. Eu falei de responsabilidade das áreas, mas dentro de cada uma delas, nós temos as atividades que precisam ser feitas e, para a realização delas, o ideal é a gente escolher as melhores pessoas para cada tipo de tarefa. Por isso, a gente precisa conhecer muito bem a nossa equipe, o ponto forte e fraco de cada um, para que a gente possa alocar as pessoas da melhor forma possível e que elas fiquem satisfeitas com os trabalhos que elas desempenham. Lembrando que nós também podemos delegar tarefas. Então, por exemplo, se eu sou o coordenador financeiro da minha instituição e eu tenho uma equipe com 3 pessoas, eu posso pegar uma entrega principal que eu sou responsável e dividir em mini tarefas para a minha equipe.
No final, eu ainda sou responsável pela entrega da tarefa principal. Além disso, as áreas dentro de uma organização precisam conversar entre si. Então esse vídeo, por exemplo, ele teve edição e publicação feitas por pessoas de marketing e que têm conhecimento em comunicação digital, enquanto que o conteúdo falado foi feito por pessoas que têm uma especialização de gestão em organizações. Dessa forma, as atividades necessárias para produzir o vídeo foram listadas e para cada etapa foram escolhidos responsáveis. Isso garantiu que o vídeo ficasse pronto em um determinado prazo. Quando dividimos bem as funções dentro da nossa equipe, fica muito mais fácil de acompanhar o que está sendo feito. Se temos uma organização que todo mundo faz um pouco de tudo, e a gente não tem responsáveis escolhidos para as tarefas, coisas como pensei que você tinha feito, ou você que ia fazer essa tarefa. Então essas coisas vão ser ouvidas frequentemente na organização. A gente pode encontrar esses exemplos de tarefas e responsabilidades que eu falei antes em qualquer área da sua organização, seja em projeto específico, no administrativo financeiro, no marketing, não importa. A pergunta é, a sua organização tem um organograma e tem funções bem divididas dentro da equipe? Outra pergunta, existe um responsável para cada tarefa da sua organização? Se uma resposta for não para alguma dessas perguntas, é uma boa ideia começar a pensar sobre o assunto.